Vem aí mais um programa da Rádio Web Farol, um programa da Igreja Assembleia de Deus de Laguna, presidente pastor Levi Silveira, coordenação auxiliar Josué Reinol. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação pastor Reginaldo. Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes da Web Rádio Farol, aqui diretamente da cidade histórica de Laguna, Santa Catarina, Brasil. Sou o pastor Reginaldo de Souza, estamos começando nesta manhã o programa Café com a Bíblia. Muito bem, vamos começar com a palavra de oração ao Senhor nosso Deus. Pai Celestial, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos nesta manhã, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, usar este microfone para proclamar, Senhor, a Tua santa palavra, o Evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo, Senhor. Pai amado, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida que tem nos dado, pela saúde que tem nos dado, Senhor, a cada dia. Ó Pai, rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a vida de todos os ouvintes, Senhor, do programa Café com a Bíblia e também de toda a programação aqui da Web Rádio Farol. Pai amado, fica conosco no decorrer dessa programação, que Teu Santo Espírito possa, Senhor, falar aos corações, Senhor, daqueles que vão ouvir ao vivo e daqueles que vão ouvir a gravação. Pai amado, tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ouvir um primeiro louvor e logo estaremos retornando aqui para uma explanação e uma reflexão na palavra de Deus. Paraíso vou viver com Deus, onde Jesus será o Rei, e toda angústia ali esquecerei. O amor, a paz de Deus reinará ali, então assim serei feliz. Um corpo santo de glória eu terei, e nunca mais irei chorar. As lágrimas de tristeza e dor, o amor, a paz de Deus reinará ali, então assim serei feliz. Vamos lá para nós, ao reino para nós, onde não existe dor, ao reino, mas então existirá, com Jesus vamos reinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar. No paraíso vou viver com Deus, onde Jesus será o Rei. E como anjo a minha filha, Com querubins e serafins, um hino novo cantarei. no paraíso vou viver com Deus,
assistidos ao reino. Mas então existirá, com Jesus vamos reinar. Nunca mais irei sofrer, nem chorar. Com Jesus vamos reinar. Nunca mais irei sofrer, nem chorar. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Nem chorar. Ao lar para nós, ao reino para nós, onde não existe dor, ao reino. Mas então existirá, com Jesus vamos reinar. Nunca mais irei sofrer, nem chorar. Web Rádio Farol, a rádio que ilumina você. Padaria e Confeitaria Trigo Mania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigo Mania, na Rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias. Divulgue sua empresa na Web Rádio Farol e tenha ótimos resultados. Muito bem, graças a Deus, ouvimos aí um belo louvor. Devemos sempre louvar o nome do Senhor, não importa a situação, sempre devemos ter louvores, altos louvores em nossa boca, para engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração. Muito bem, queremos fazer aqui uma reflexão, uma breve reflexão aqui no texto bíblico de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32, diz assim o texto bíblico, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta, a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Muito bem, então esse texto bíblico está aqui dentro
no contexto aqui do sermão escatológico que o Senhor Jesus proferiu e foi registrado aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24 e também no capítulo 25. Esses dois capítulos é o sermão profético, melhor dizendo, sermão profético, em que o Senhor primeiro fala sobre a destruição do templo, que foi a que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, através por intermédio do general Tito, general romano Tito, que sitiou Jerusalém e depois de um tempo invadiu e destruiu tudo, inclusive derrubou o templo ali de Jerusalém. Então, Jesus profetizou isso bem antes de acontecer, né? E aconteceu. Aí depois o Senhor vai falar do princípio das dores, né? Então aqui nesse sermão profético, hoje também alguns estudiosos chamam de sermão escatológico também. Ele tem partes que são referentes ali ao povo judeu, à nação de Israel. Algumas coisas aconteceram, como a destruição do templo, por exemplo, no ano 70 depois de Cristo. E também alguns detalhes aqui do sermão profético também aconteceram naquela época. Mas boa parte desse sermão profético são profecias referentes aos últimos dias, ao tempo do fim, ao tempo da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então tá meio que umas coisas assim voltadas lá para o povo judeu e outras coisas para o período da igreja, né? Um período que antecede a volta do Senhor Jesus. Aí ele vai falar também da grande tribulação, período da grande tribulação que vai acontecer, vai ser um período de 7 anos que vai acontecer aqui na terra, onde Deus vai manifestar a sua ira sobre a humanidade ímpia, pecadora, que rebelde, desobediente, que não quis obedecer a sua palavra, aos seus ensinos, aos seus princípios que estão nas Escrituras Sagradas. Mas a igreja, conforme nós cremos, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, a grande tribulação vai ser um período terrível na história da humanidade, né? E que vão acontecer muitas catástrofes, tragédias e coisas assim inimagináveis hoje, que as pessoas não têm noção, né, do que pode acontecer, do que vai acontecer na verdade, porque Deus vai manifestar a sua ira. Esses anos todos que a humanidade tem se rebelado contra Deus, tem levantado o seu dedo blasfemando de Deus, zombando das coisas sagradas, perseguindo, né, os servos e servas de Deus ao longo de toda a história da humanidade. Quantos profetas morreram, quantos homens e mulheres de Deus também alguns foram decapitados, outros foram enforcados, outros foram cerrados, outros foram queimados vivos, outros foram enterrados vivos, e etc, etc. E até hoje acontece ainda, né, em alguns lugares, em algumas nações, essa perseguição implacável, né, aos cristãos, aos servos de Deus, aos que querem viver de acordo com a palavra de Deus. E vai chegar um tempo que toda essa
esses maus tratos aí contra o povo de Deus vão ser cobrados. E vai ser nesse período da grande tribulação. Aí depois o Senhor vai falar da vinda do Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus, que vai ser essa vinda em poder e grande glória, porque existe primeiro, ele volta nos ares, nas nuvens, para arrebatar a sua igreja. Isso a gente não vou entrar em detalhes aqui, que o assunto não é exatamente sobre o arrebatamento. Mas antes da grande tribulação, o Senhor vem e arrebata a igreja. A igreja fiel, a igreja que é o corpo de Cristo, a Assembleia Universal dos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia diz bem claro que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E também diz o texto bíblico que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos que creem em Jesus hoje, que vivem para Jesus, de acordo com os seus ensinos, seus princípios, querem agradar a Deus com uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de retidão, esses vão participar do arrebatamento da igreja. Então a igreja foi arrebatada e começa a grande tribulação, 7 anos, 3 anos de falsa paz e 3 anos onde Deus vai manifestar a sua ira, abrindo os selos, tocando as trombetas e derramando as taças da ira de Deus, sobre a terra e sobre a humanidade. E aqui nesse texto que nós lemos, o Senhor vai falar sobre a exortação à vigilância. Por que exortação à vigilância? Diante de todo esse quadro que foi pintado aqui rapidamente. Porque para o arrebatamento da igreja, ninguém sabe o dia que isso vai acontecer. Então vai ser um evento que vai pegar muita gente de surpresa, inclusive muitos que se autodenominam crentes, ou evangélicos, ou cristãos, mas estão vivendo de forma desapercebida. Então claramente o texto bíblico mostra, que vai ser essa volta do Senhor Jesus, vai pegar muita gente de surpresa, que o dia e a hora ninguém sabe. Até o Senhor falou, que no texto bíblico, que a respeito daquele dia e hora, aqui no versículo 36 que nós lemos, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Bem, o Senhor Jesus, quando proferiu este sermão, ele não sabia, porque ele estava aqui peregrinando aqui na terra, como ele é o Deus encarnado, que encarnou, o verbo que se fez carne e andou entre nós, entre os homens, pregou ali a mensagem do reino de Deus, dos céus, e foi depois crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vivo para sempre, e um dia vai voltar para buscar os seus. Muito bem. Então ele está dizendo que ele não sabia quando ele estava aqui na terra. Porém, hoje ele está lá à destra do Pai, no céu. Então, ele já foi novamente, já é o Deus Filho lá ao lado do Pai. E ele sabe esse dia que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Tem muitos que ensinam por aí que não vai ter um arrebatamento como nós ensinamos, porque o Senhor Jesus vai voltar, todo olho verá,
e que ninguém vai sair daqui da terra. Tá? Então esses versículos que estão aqui são versículos figurativos, né? Porque você está dizendo que vai ter uma surpresa, que está mandando a gente vigiar, porque o dia ninguém sabe. E se realmente a volta do Senhor Jesus é após a grande tribulação, e muitos dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, e que Jesus vai voltar após a grande tribulação, então fica fácil de identificar o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Porque a grande tribulação é muito bem explicada no livro de Apocalipse. As coisas que vão acontecer. Então, quem lê Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem examina as Escrituras, vai saber identificar quando a grande tribulação estiver acontecendo. Não vai ser difícil de saber o que vai acontecer. Os sinais vão ser tão claros, tão evidentes na natureza, as doenças, o sol causticante, os sinais nos céus e na terra, etc. A água que vai apodrecer nos oceanos, também nas fontes de água doce. Aí vai ficar fácil saber quando é que o Senhor vai voltar, né? Não vai ter surpresa nenhuma. A gente pode não saber exatamente o dia e a hora, mas o período não vai ser difícil identificar. Então esses versículos aqui não tem razão de ser. Se o Senhor fala, né, que como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, voltando ali a narrativa de Noé. Noé, né, um homem que Deus chamou para mandou ele construir uma arca para salvar ele, a família dele e alguns animais. E ele ficou ali 100 anos construindo a arca e pregando para as pessoas, se arrependam, porque vai acontecer um dilúvio, vai vir um dilúvio de água, vai destruir tudo. E as pessoas zombavam dele, porque não acreditavam que isso ia acontecer, né? E ele também não sabia o dia que ia acontecer. Deus só mandou ele construir, e ele exercitou uma fé muito robusta no que Deus falou, porque se a gente parar para pensar, né, na situação, nunca havia chovido forte, nem chovido na terra naquele período de Noé. E ele estava ali construindo uma embarcação, devia ser uma novidade, né, para as pessoas ali em torno dele, num lugar seco. Não havia nenhuma perspectiva de chuva, muito menos de dilúvio. E ele falando, se arrependa porque vai vir o dilúvio. Deus falou que vai vir um dilúvio, vai destruir tudo. E as pessoas, né, não ligaram. Então o que aconteceu? Chegou o dia. Quando ele terminou a construção, Deus falou, entra agora na arca, você e sua família, e os animais que Deus, né, enviou para alguns animais limpos, 7 casais, e animais normais, um casal, né, quer dizer, um par, não um casal, um par, um macho e uma fêmea. Mandou entrar, Deus fechou a porta por fora e começou o dilúvio. Pegou todo mundo de surpresa. As pessoas nem acreditavam que isso acontecia, como muita gente hoje não acredita que essas coisas aí que os crentes pregam, que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar. Isso aí é tudo história da carochinha, isso é lenda, é mito, é mitologia religiosa, superstição religiosa. Certamente ali os habitantes ali do entorno de Noé também achavam a mesma coisa.
Até que veio, né, como diz o texto bíblico, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja bem, olha só o que o texto bíblico diz. Não perceberam, primeiro, não perceberam, ninguém percebeu. Quando Jesus vier em poder e grande glória, todo olho verá, está escrito, todo mundo vai perceber, no mundo todo. Então esse versículo não pode ser referente à volta do Senhor em poder e grande glória para reinar na terra. Não pode. Tem que ser um evento surpresa. Um evento surpresa. E aí diz aqui que, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, quando o Senhor vier nas nuvens arrebatar a igreja, muita gente que está aí sonolento, desapercebido, vai ficar. Porque vai pegar muita gente de surpresa. A gente não sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser agora, exatamente nesse momento. Pode ser daqui a uma hora, à noite, amanhã, daqui uma semana, daqui a um mês, não sei, daqui um ano. Até mais tempo pode levar, não sabemos. Mas a Bíblia é bem clara, quando manda a gente vigiar, ou seja, estar vigilante, atento, apercebido, acordado, né? Porque esse dia vai chegar, esse dia está prestes a acontecer. Porque os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus já se cumpriram ou estão se cumprindo diante dos nossos olhos, nessa geração. Aí o Senhor, né, diz aqui para finalizar, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O mesmo texto, veja só como tem textos bíblicos que corroboram isso que a gente está falando aqui, que vai ser um evento surpresa, que vai surpreender muita gente. Então não pode ser a volta do Senhor em poder e grande glória, porque essa não vai surpreender, porque todo mundo vai ver. Vai ser algo, tem que ser algo assim como Deus falou para Noé, entra lá na arca, os animais, e Deus fechou a porta, mas ninguém viu isso acontecer, ninguém percebeu. E aí ele vigiaria, o pai de família vigiaria, né, se viesse o ladrão. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É a hora em que não cuidais, né? Vai ser um período, inclusive o texto bíblico em outras passagens vai falar sobre isso, né? Essa questão da apostasia generalizada que vai acontecer nos dias do fim, né? Ao mesmo tempo que Deus ainda está trazendo, né, as pessoas do grupo dos salvos, que estão sendo salvos em várias nações do mundo, vários povos, tribos, línguas e nações, pessoas estão sendo salvas em várias partes do mundo. A gente ouve vários testemunhos aí até de coisas sobrenaturais que estão acontecendo, né? E muita gente, relatos, né, de pessoas que estão vendo Jesus e Jesus está aparecendo no sonho ou em revelação, e as pessoas de outras religiões estão se convertendo assim do nada. Vão dormir e Jesus aparece, e a pessoa, eu sou Jesus de Nazaré, a pessoa larga aquela religião e começa a seguir a Jesus, e contra tudo e contra todos. Em outras nações aí a gente ouviu relatos, né, de missionários e de outras pessoas, outros obreiros, pessoas vindo lá do interior do país, nunca ouviram
a pregação do evangelho diretamente, através de um missionário, de um pastor, de um pregador, mas estão vindo procurando uma igreja nas cidades para poder entregar a vida para Jesus e se converter. Isso é o quê? É o Espírito Santo que está operando, está recolhendo ainda os salvos, os membros do corpo de Cristo, que só Deus sabe quem são, só Deus sabe quem é. E Deus está trabalhando nesse sentido também, da colheita, da última colheita, que antecede o arrebatamento da igreja. Mas também, por outro lado, o texto bíblico também deixa claro que vai acontecer uma apostasia. O que é apostasia? Um abandono deliberado da fé. A pessoa que talvez até esteve alguma vez frequentando reuniões em igrejas evangélicas, em outras igrejas, e de repente decidiram não seguir mais por aquele caminho, começaram a deixar de lado toda essa parte espiritual e não quiseram mais saber disso de forma deliberada. Alguns chegam até a se voltar contra Deus e contra a Bíblia, contra o que a Bíblia ensina. É apostasia generalizada. Está acontecendo no mundo todo. Em alguns países que outrora, até pouco tempo, alguns países aí tinham igrejas pujantes, igrejas robustas, né? Igrejas fortes, que enviavam missionários para o mundo todo. E hoje as igrejas nesses países estão fechadas, ou se tornaram bares, se tornaram casas de show, e etc, etc. Fecharam as portas e outras viraram museus, qualquer coisa assim. Já não tem mais ali uma igreja local, uma reunião de salvos em Cristo Jesus. Em alguns países aí, principalmente países da Europa, a apostasia já está bem avançada. E lá nos Estados Unidos também já está acontecendo muito isso. Então também você veja que isso tudo foi profetizado. Isso tudo o Senhor Jesus, seus apóstolos falaram que ia acontecer. Essas coisas iam acontecer nos tempos do fim, nos tempos que antecederiam a volta dele. Que a iniquidade ia aumentar no mundo todo e o amor de muitos ia se esfriar. E acredito que nunca na história da humanidade ou na história da igreja a gente viu tanta apostasia como temos hoje. Claro que a população também aumentou, né, ao longo do tempo, mas muita gente hoje não quer mais saber de Deus, de Jesus. Tem muitos que já não acreditam mais que Deus existe, que o Senhor Jesus veio, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Não creio mais nada, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem uns que querem distorcem o texto bíblico, querem ressignificar o texto bíblico, né, dar um novo sentido ao texto bíblico. Não tem nada disso. Ou você crê ou você não crê no que a Bíblia ensina. Pronto, ponto final. Não tem meio termo. Ou crê ou não crê. E o que a Bíblia diz, querendo a humanidade ou não, vai acontecer. Como muita coisa que a Bíblia
né, profetizou antes de acontecer e se cumpriu. Como eu falei aqui, o próprio Senhor Jesus profetizou que haveria ali a destruição do templo de Jerusalém. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então se tudo que a Bíblia profetizou aconteceu antes, algumas coisas já aconteceram, aquilo que a Bíblia profetizou que ainda não aconteceu, vai acontecer também. E por que por que aparentemente já são mais de 2000 anos que o Evangelho tem sido pregado na Terra? Por que não aconteceu ainda? Porque Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus está esperando que o povo se arrependa. Também o tempo, né, para nós são 2000 anos, é muito tempo, mas para Deus isso aí não é nada, porque Deus é eterno, né? Deus vive na eternidade, Ele não está circunscrito à passagem do tempo como nós. Então, 2000 anos para Deus não é nada, né? O salmista disse que um dia como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Então isso aí não é nada para Deus, mas para nós pode ser muito. Então, não é que Deus não está atrasado nem adiantado. Deus sempre vem na hora certa, que Deus é sábio, Deus é o Deus Todo-Poderoso, sábio, criador e sustentador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, que nos criou segundo a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. Deus é sábio. Ele já determinou o dia que vai acontecer. Agora, Deus também já deixou aqui nas Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo Testamento, as pistas, né, digamos assim, dessa volta do Senhor Jesus à Terra. Primeiro como eu falei, para arrebatar a igreja, para levar a igreja para... A igreja vai participar ali do tribunal de Cristo e posteriormente da boda do Cordeiro, enquanto a grande tribulação vai estar acontecendo aqui na Terra. Então, isso aí, a hora que não cuidais, quando muita gente aí estiver achando que não vem mais, que não vai acontecer mais, como já está acontecendo, né, esse fato, aí o Senhor vem, aí pega muita gente de surpresa, mas o cristão fiel, né, ele sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, então ele todo dia ele está aos pés do Senhor clamando, né, graça, misericórdia da parte de Deus para permanecer firmado em Cristo. Ele luta, né, dia e noite, a batalha espiritual contra as tentações, contra as astutas ciladas de Satanás, para ele vencer em Cristo Jesus com a graça e o poder de Cristo Jesus e do Espírito Santo e da palavra de Deus. Ele está empunhando, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para ele poder vencer as tentações e não ser pego de surpresa nesse dia. Então é isso, essa é a mensagem, né, que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração para transmitir nesse programa desta manhã de quinta-feira, Café com a Bíblia. Vamos ouvir mais um louvor e logo fica aí com essa reflexão. O dia a gente não sabe, a hora a gente não sabe, só o Senhor Jesus sabe e Deus, mas esse dia está para acontecer. Vamos estar vigilantes e atentos, apercebidos, para não sermos pegos de surpresa. Muito bem, vamos ouvir mais um louvor e logo estaremos retornando aqui para dar prosseguimento ao programa.
É madrugada, ainda escura, havia silêncio no jardim. Maria trazia perfume e mirra para o corpo de Jesus. Mas o túmulo estava vazio, a pedra removida, Maria encontrou. Maria entrando, nada lhe havia, e em desespero Maria chorou. Saindo depressa, muito triste Maria, e com o varão Maria encontrou. Com voz amada, olhando atônita, onde o pusestes? Ela perguntou. Por que procuras vivente entre os mortos? Diga aos outros, ele ressuscitou. Então Maria foi aos discípulos e muito feliz assim falou: ressuscitou, ressuscitou Cristo Jesus, já ressuscitou, ressuscitou. Tiago, João, venham e vejam. O túmulo está vazio. Cristo Ele não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Muito bem, graças a Deus ouvimos um belo louvor. Ele ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação diante do Pai. Ele está vivo, vivo e vai voltar, está prestes a voltar para buscar os seus fiéis aqui na terra. Muito bem, estamos chegando ao fim dessa programação. Queremos orar para encerrar o programa. Fica aí com essa reflexão sobre a volta do Senhor Jesus, a iminência da volta do Senhor Jesus. Vamos estar vigilantes, orando, buscando a Deus, clamando as misericórdias de Deus, e para não sermos surpreendidos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai celestial, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder explanar a Tua palavra. Senhor, a mensagem que o Espírito Santo nos trouxe nesta manhã sobre a volta do Senhor Jesus, a iminência da volta do Senhor Jesus. Ele está prestes a voltar para buscar a sua igreja fiel aqui na terra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estar vigilantes, atentos, apercebidos, acordados, Senhor, vigiando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Senhor,
lendo e meditando na Tua santa palavra dia e noite, sendo fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Senhor, nos abençoa, Senhor, os ouvintes do programa Café com a Bíblia, da Web Rádio Farol. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse dia, tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, graças a Deus, chegamos ao fim do programa Café com a Bíblia. Deus abençoe a todos e nos encontramos na quinta-feira que vem, querendo Deus.